de curso da disciplina TCC1 e o título do trabalho é o efeito da atividade cognitiva relacionada à matemática no desempenho do voleibol, um estudo cruzado randomizado, do discente Arthur Euli Pereira Costa, cujo orientador é o professor doutor Gilmário Ricardo. Bom, na nossa introdução, o voleibol é um dos esportes olímpicos mais populares no Brasil, e tal modalidade tem uma alta exigência cognitiva, visto que as habilidades utilizadas no jogo são abertas, de acordo com Galarrú, e, portanto, ocorrem dentro de um ambiente imprevisível e de difícil antecipação. Dessa forma, as funções executivas são fundamentais para o desempenho nessa modalidade. À vista disso, observou-se a associação entre desempenho em tarefas específicas do esporte com as funções executivas. Em outras palavras, a capacidade de processamento e interpretação das informações são fundamentais para o desempenho. Portanto, se os atletas tiveram as funções executivas prejudicadas, é provável um pior desempenho no esporte. Nesse sentido, a fadiga mental tem despertado um interesse na ciência do esporte. E sendo esse um conceito importante do presente estudo e tema do mesmo, é, nosso objetivo foi relacionar a fadiga mental por tarefa cognitiva relacionada à matemática com o desempenho esportivo dentro da modalidade do voleibol de quadra. Nossa problemática foi que, será que a fadiga mental causada pela matemática prejudica o desempenho de atletas de voleibol? A nossa justificativa. Já é possível identificar que as atividades cognitivas relacionadas a algumas tarefas são causadoras de fadiga mental e, portanto, prejudiciais ao desempenho esportivo. O estudo de Phillips e colaboradores associou a fadiga mental ao aumento do número de penalidades associadas a um teste de passe e reduziu a velocidade e precisão do chute em jogadores de futebol. Diante do pressuposto, há uma lacuna na literatura no que diz respeito ao desporto escolar, pensando de forma que o aluno atleta escolar, ele normalmente vive a rotina de sair do colégio diretamente para o treinamento. E dito isso, qual será o efeito causado por uma aula de matemática no desempenho cognitivo desse aluno mentalmente fadigado? E a nossa hipótese é que as atividades cognitivas relacionadas à matemática causam fadiga mental. Por conseguinte, prejudica o desempenho de atletas de voleibol de quadra. O nosso objetivo geral foi analisar o efeito da fadiga mental causada por uma tarefa matemática no desempenho de atletas de voleibol. Os nossos objetivos específicos, o primeiro é comparar o desempenho da velocidade com mudança de direção em atletas mentalmente fadigados e comparar o desempenho de controle de bola em atletas mentalmente fadigados. A nossa revisão de literatura foi possível destacar que a fadiga mental é um estado psicobiológico causado por períodos prolongados de atividades cognitivas, de acordo com Marcora e colaboradores. E atletas associaram tal fenômeno à dificuldade em manter a concentração, motivação reduzida e a dificuldade de reagir aos erros. Em geral, a fadiga mental é mensurada por uma escala analógica visual de 0 a 100 milímetros, mas o desempenho em teste cognitivo também pode ser utilizado como marcadores, de acordo com Smith e colaboradores. O mesmo Smith, ele propôs um modelo para explicar a fadiga mental relacionando a incapacidade de ressíntese de ATP. Assim, ocorrendo um aumento de adenosina, que é um neurotransmissor inibitório no córtex cingulado anterior, e gerando uma desativação neural. Logo, as funções executivas são atenuadas e, consequentemente, o desempenho esportivo também. Como exemplo, as decisões no vôlei de praia sofrem forte pressão de tempo, uma vez que não é permitido reter a bola. E para mais, o desempenho do ataque parece fundamental para vencer, independente da categoria. E essa ação requer uma série de processos cognitivos, como a percepção visual, a atenção, tomada de decisão e a programação do movimento, que possivelmente são afetados na fadiga mental. Na nossa metodologia, essa pesquisa ela tem como característica o caráter aplicado, pois o objetivo é resolver um problema solidificado na realidade estudada, utilizando delineamento experimental em formato crossover randomizado, empregando uma abordagem quantitativa em corte transversal. O estudo ele será composto por adolescentes de 12 a 17 anos, pertencentes ao sexo feminino, serão divididos em grupo controle e grupo experimental. O grupo controle ele ficará 30 minutos em neutralidade, sem uso de smartphone. Eles vão preencher avais pré e pós esse período, e em seguida eles vão realizar o teste técnico e de agilidade. E já o grupo experimental, ele ficará 30 minutos utilizando o aplicativo de problemas matemáticos, vai preencher avais pré e pós esse período, e após esse período eles vão para a realização dos testes técnicos e de agilidade. E aqui o nosso desenho experimental. A primeira e a segunda visita vão ser a familiarização com os testes e com avais. A terceira e a quarta visita vão ser as condições.
Como já foi dito antes, a condição experimental vai realizar o preenchimento da VAIS, vai ficar 30 minutos utilizando o aplicativo de problemas matemáticos e vai preencher a VAIS novamente pós esse período. Depois de preencherem a VAIS, elas vão ser submetidas aos testes. A condição controle da mesma forma. Vai preencher a VAIS, 30 minutos de condição de neutralidade, e depois preencher a VAIS novamente, e depois de preencher a VAIS pela segunda vez, vão para a realização dos testes, tanto técnico quanto de agilidade. Os critérios de inclusão vão ser treinar pelo menos 2 anos, o voleibol de quadra, competir no âmbito escolar, ter idade entre 12 e 17 anos. Os critérios de exclusão, o critério de exclusão que vai ser adotado nessa pesquisa é desistir dela por qualquer motivo. Os instrumentos de coleta para o estado de fadiga mental é, será a VAIS, que é a escala analógica visual. Ela é ancorada numa escala de 0 a 10 centímetros, e 0 é mentalmente descansado e 10 mentalmente cansado. O teste técnico, os atletas eles vão ter que percorrer uma distância de 18 metros, controlando a bola, e o score desse teste é a realização no menor tempo possível. Tempo esse que vai ser cronometrado pelo pesquisador responsável. O teste de agilidade vai ser o teste T. Os atletas eles terão que fazer um percurso de 9 metros em linha reta. Em seguida, eles vão fazer um percurso de 4,5 metros lateralmente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Análise dos dados. Inicialmente, será feita a verificação da normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk. Caso sejam normais, será utilizado o teste T de Student, independente, para comparação das variáveis. Em seguida, será calculado o tamanho de D de Cohen, o teste T independente, além de adotar a magnitude sugerida por Cohen. Todas essas análises serão realizadas no software SPSS, com significância estatística de 5%. Os resultados esperados espera-se, a partir das evidências analisadas nesse estudo, aprofundar o conhecimento sobre a fadiga mental relacionada ao desempenho esportivo. E, além disso, auxiliar os treinadores na hora de organizarem seus planejamentos para levar em consideração mais fatores prejudiciais ao desempenho do seu atleta. Aqui são algumas das nossas referências. Obrigado.